Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e na aula de hoje a gente vai estudar a vergência ou convergência de uma lente. A gente vai entender bem direitinho, por exemplo, no que o material que a lente é feita vai influenciar, na curvatura dela ser para um lado ou para o outro, de ter uma face plana, o que isso vai influenciar no comportamento da nossa lente. A gente também vai entender o que acontece quando a gente usa mais de uma lente junta. Então, por exemplo, essas duas lentezinhas que vocês já conhecem de outras aulas, se eu colocar uma na frente da outra, a luz vai passar pelas duas, e aí, qual vai ser o comportamento dela? Isso a gente vai entender bem certinho, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar nossa aula então, pessoal, conversando sobre a convergência ou vergência, que é a mesma coisa de uma lente. Pessoal, já deixa eu adiantar para você uma informação importante. Essa vergência ou convergência é aquilo que no popular a gente chama de grau de uma lente. Então, quando você fala, eu uso uma lente de 2 graus para corrigir tal dificuldade de visão. Na verdade, a unidade correta a gente vai ver já que não é grau, tá? E ali a gente está falando da vergência ou da convergência da lente que a gente está usando. Bom, pessoal, dá uma olhada nessa figura que eu coloquei ali para vocês. O que a gente consegue perceber ali na figura? A gente tem raios de luz chegando na lente paralelos ao eixo principal, e a gente percebe que esses raios de luz atravessam a lente, ou seja, eles refratam, e vão se encontrar lá do outro lado, nesse ponto. A gente aprendeu lá nas primeiras aulas sobre lentes que o ponto onde os raios de luz se encontram, a gente chama de foco da lente, tudo bem? E a gente estudou também que a distância que existe entre o centro óptico da lente e o foco é o que a gente chama de distância focal, tudo bem? Agora vamos definir então a vergência. Olha só, a vergência é para a gente sempre o inverso da distância focal, 1 sobre f. Agora pessoal, olha só, com relação à unidade. Distância focal no sistema internacional, como é uma distância, a gente usa em metros. Eu posso usar outras unidades também, posso usar centímetro, posso usar milímetro, e aí vai. Agora, em relação à vergência, como vergência ou convergência tanto faz, é o inverso da distância focal, a unidade vai ficar para a gente 1 dividido por metro, tudo bem? E esse 1 dividido por metro é para a gente metro na menos 1. A mesma coisa escrever de uma forma ou de outra, tá certo? Claro que se eu usar centímetro, vai ser centímetro na menos 1. Se eu usar milímetro, vai ser milímetro na menos 1 e assim por diante. Agora, olha só, pessoal. Esse 1 sobre metro vai ganhar um nomezinho novo. Vai ser a unidade dioptria, que a gente usa como abreviatura DI, tudo bem? Então, a unidade de divergência vai ser para a gente dioptria no sistema internacional. E lembrando, né, para que a gente tenha vergência em dioptria, a gente tem que usar a distância focal em metros, tudo bem? Agora um detalhe bem importante, pessoal. Nas aulas que passaram, a gente aprendeu que a distância focal pode ser positiva ou pode ser negativa. E isso identificava para a gente o tipo de lente. Lembra que a gente aprendeu que a distância focal positiva era o caso de uma lente convergente e a distância focal negativa era o caso de uma lente divergente. Conclusão, olha só. Como vergência é o inverso da distância focal, as duas sempre vão ter o mesmo sinal. Então, no caso de uma lente convergente, a gente vai ter a vergência positiva, e no caso de uma lente divergente, a gente vai ter uma vergência negativa, tudo bem? Uma outra informação bem importante que você saiba, que você lembre que o sinal da vergência vai permitir você identificar qual é o tipo de lente que você está conversando. Se a vergência for positiva, a lente é uma lente convergente, e se a vergência for negativa, ela é uma lente divergente, tá certo? Então vamos lá. Essa figura que está para você ali na tela, a gente sabe que é uma lente convergente. Se é uma lente convergente, a gente já sabe então que a distância focal é positiva e, por consequência, a vergência também é positiva. Agora, se eu colocar uma outra lente como essa que está aí na tela para vocês, percebe que os raios de luz estão chegando paralelos ao eixo principal, só que eles passam pela lente e se espalham, ou seja, essa lente que eu acabei de colocar é uma lente que a gente conhece como lente divergente. O que a gente sabe então? A gente sabe que na lente divergente a distância focal é negativa
e, portanto, a vergência também é negativa. Lembrando que a gente aprendeu um nomezinho especial para esse foco, né? Quando a distância focal é positiva, no caso da lente convergente, a gente aprendeu que é a lente que tem um foco real. Já quando a distância focal é negativa, que é o caso da lente divergente, a gente aprendeu que é a lente que tem um foco virtual, tudo bem? Enfim, pessoal, nada de especial, a gente só precisa lembrar essa relaçãozinha dos sinais e saber que a vergência a gente determina pelo inverso da distância focal. Agora vamos conversar sobre a associação de lentes. Pessoal, olha só, agora o que é associar lentes então? É a gente pegar duas ou mais lentes e usar elas para alguma situação onde eu preciso ter luz passando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu gravei com essas duas lentezinhas que eu acabei de te mostrar um vídeo com a luz passando só por uma delas, e aí você vai ver o que acontece quando eu adiciono uma segunda lente. Dá uma olhadinha aqui. E aí, pessoal, o que vocês perceberam ali então? O fato de eu colocar uma segunda lente alterou a vergência, a convergência da luz, alterou o quanto ela converge ou quanto ela diverge. E é exatamente isso que acontece quando a gente usa, por exemplo, um óculos ou uma lente de contato para corrigir uma dificuldade de visão. Mas sobre isso a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Vamos lá então, vamos continuar. Pessoal, então olha só, a ideia é a seguinte. Quando eu coloco uma lente só, como essa que você está vendo ali, igualzinho eu gravei para vocês no vídeo agora há pouco, eu tenho raios de luz vindo paralelos ao eixo principal, e aí no ponto onde eles se encontram é o local onde a gente tem o foco dessa nossa lente. Agora, quando a gente coloca uma segunda lente, a gente altera a posição do foco. Detalhe, né? Você percebe que a lente que estava ali, que é essa daqui, ela permaneceu na mesma posição de antes, só que a gente alterou o ponto onde é o foco, ou seja, alterou a nossa distância focal, alterou a nossa vergência ou convergência. Nesse caso, a gente conseguiu essa alteração porque a gente adicionou essa outra lente aqui. Então, isso que é associar lentes, é a gente colocar mais de uma lente para conseguir um comportamento final que a gente deseja. Bom, se a gente for representar de forma simplificada, a ideia é a seguinte, eu vou colocar para vocês ali uma única lente, tá? Que era o caso da primeira lente que a gente tinha desenhado ali. Lembra que a gente já aprendeu? Se é uma lente de bordos finos, é uma lente convergente, tá bom? Aí, olha só, eu vou dizer para vocês que essa lente tem uma vergência que eu vou chamar de V1. O que vai acontecer? Se eu colocar uma segunda lente, como eu coloquei ali no caso de baixo, vou colocar de novo aqui na representação simplificada uma lente divergente, e a gente sabe disso porque é uma lente onde a extremidade é mais larga, né? Os bordos são mais largos. Eu vou dizer que essa segunda lente tem uma vergência V2. Agora, mas a vergência V2 ela não é negativa? É sim, pelo fato de ser uma lente divergente. Maravilha! Agora, o que eu quero saber com vocês é como que eu acho a vergência dessa associação de lentes? É bem fácil, eu vou simplesmente pegar a vergência da primeira lente com a da segunda e vou somar. Coelho, peraí, mas se ao invés de duas lentes, eu tiver, por exemplo, uma terceira lente, uma quarta lente e assim por diante? Pessoal, é bem simples. Olha só, eu vou pegar a vergência da terceira lente, a vergência da quarta lente e vou simplesmente somar essas vergências. Claro, levando em conta o sinal de cada uma das vergências, V1, V2, V3, V4, tudo bem? E aí, depois de somar tudo, você vai chegar numa resposta. Se essa resposta for positiva, significa que a associação tem uma vergência positiva, então a associação tem um comportamento convergente. Agora, se depois de somar todos os valores der uma resposta negativa, significa que a vergência da associação é negativa, ou seja, o comportamento depois de associar todas as lentes é o comportamento divergente, tá bom? Agora vamos usar o que a gente estudou para resolver um primeiro exercício. Um estudante possui duas lentes esféricas com vergências respectivamente iguais a mais 7 dI, 7 dioptrias, né? E menos 2 dI, menos 2 dioptrias. Ao associar as duas lentes, ele percebeu um comportamento diferenciado da luz ao atravessá-las. Calcule a distância focal da lente formada por essa associação. Como assim, pessoal? Olha só. Bom, eu tenho duas lentes ali. Uma delas eu sei que é de bordos finos, por quê? Porque a vergência dela é mais 7 dioptrias, e se é
positiva, a vergência é uma lente convergente. Agora, eu tenho uma outra lente que é obrigatoriamente divergente. E a gente sabe que ela é divergente porque a vergência dessa outra lente é negativa, menos 2 dioptrias, tudo bem? Agora, o que acontece? A gente vai associar essas duas lentes, essa mais essa, e vai ter ali um comportamento final. Detalhe, esse comportamento final, a gente ainda não sabe se é convergente ou divergente, então eu nem vou colocar as setinhas para vocês. Agora a ideia é a seguinte, olha só, o que a gente sabe? A gente sabe que a vergência da associação é só somar V1 mais V2. Então a vergência da associação vai dar V1, que é 7, somado com V2, que é menos 2. Então a vergência da associação deu mais 5 DI. Bom, pessoal, olha só. Primeira coisa, como a gente achou esse V positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que a lente resultante dessa associação, que é o que está representado aqui para a gente, vai ser uma lente obrigatoriamente convergente. Por que mesmo? Porque a vergência deu positiva. Então, na hora de representar ali, a gente pode representar dessa forma, deixando a ponta fininha da seta para fora, porque desse jeito, com bordos finos, significa pra gente que a lente é convergente. Coelho, mas a questão nem pediu para fazer esse desenho. Não pediu, eu só estou complementando para vocês. Vamos rever ali o que a questão pediu mesmo? Ela pediu o seguinte, ó, ela quer que a gente calcule a distância focal da lente formada por essa associação. A gente não achou isso. Por enquanto, a gente achou aqui só a vergência da associação. Mas fica fácil, né? Por quê? A gente sabe que vergência é o inverso da distância focal. Então, eu tenho uma vergência de 5 dioptrias é igual a 1 sobre f. O que a gente vai fazer? Vai levar esse f lá para cima multiplicando e o 5 aqui para baixo dividindo. Vai ficar para a gente que f é igual a 1 dividido por 5. E aí a gente chega aqui a distância focal da lente dessa associação é igual a 1 dividido por 5, 0,2. Como a gente está usando a vergência em dioptrias, é porque a distância focal vai ser em metros, tá certo? Então tá aqui a resposta que a gente estava procurando, a distância focal dessa associação de lentes, tá bom? Agora, pessoal, uma outra coisa que eu falei para vocês no comecinho da aula que a gente ia estudar e que é bem importante é informações, por exemplo, sobre essa curvatura aqui desse lado da lente, a curvatura lá do outro lado, sobre o material que a lente é feita. E para estudar isso, a gente vai falar sobre a chamada equação dos fabricantes de lentes ou equação de Halley. A ideia é a seguinte, então, pessoal, olha só, quando você manda fazer um óculos, você vai lá, vai escolher o tipo de lente que você quer e tudo mais, o tipo de armação, mas quem vai fabricar é que tem que saber construir essa lente. Então ele vai levar em consideração, por exemplo, olha lá, tá vendo a curvatura de uma das faces? Ela tem um centro de curvatura e, logicamente, ela vai ter um raio de curvatura. Mesma coisa para a outra face, né? A outra face vai ter um centro de curvatura e um raio de curvatura. Então, o fabricante vai ter que levar em consideração o quê? Para conseguir o, entre aspas, grau da tua lente, ou seja, a vergência dela, ele vai ter que se preocupar com as curvaturas da lente, vai ter que se preocupar também com o índice de refração do material da lente. E o meio que está em volta, no caso, é o ar, acaba sendo um padrão para todo mundo. A ideia é a seguinte, então, vamos supor que você foi no teu oftalmo e ele disse que você precisa usar óculos. Então ele vai te dar uma receita para você mandar fazer o óculos. Na receita vai aparecer para a gente o valor da vergência, tudo bem? A vergência vai ter um valor aqui que ele vai mandar na tua receita. A gente fala 1 grau, meio grau, enfim, assim por diante. A gente sabe que na verdade não é o grau, é a vergência, tudo bem? É em dioptria que a gente mede, mas vamos lá. Aí vai aparecer lá um valor ou positivo ou negativo que vai estar indicando qual é o tipo de lente que você tem que usar para correção. Aí o fabricante vai fazer o quê? Ele vai ter que fabricar uma lente exatamente com as características que o teu oftalmo mandou. Para isso, ele usa uma equação para determinar a vergência em função das dimensões ali da nossa lente e também do material que essa lente vai ser fabricada. Então são basicamente dois termos que vão influenciar para a gente aqui nessa vergência, tudo bem? Um dos termos vai ser para a gente relativo ao material da lente. Vamos anotar aqui material. E o outro termo vai ser relativo
as dimensões da nossa lente, tudo bem? Então a equação diz assim, ó, que é o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, que nesse caso é o ar que está em volta, tá bom? Isso, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É uma equação grandona, mas bem simples da gente usar, porque a gente calcula esse termo, multiplica um pelo outro e acha a divergência. Agora, pessoal, olha só. Então, as minhas variáveis são aqui o índice de refração da lente, porque o do meio, que é o ar, é 1, a gente sabe, e os raios de curvatura, tudo bem? Agora, detalhe, o sinal da divergência vai ser determinado pelos raios de curvatura. Então, eu queria que você tomasse um cuidado em relação ao raio, tudo bem? Olha só, o raio está relacionado com o tipo de superfície. Então, tem 3 tipos de superfície possíveis de aparecer para a gente. Eu posso ter uma superfície como essa que eu estou marcando para vocês aqui, ó. Tá vendo que é uma superfície virada para fora? Então, essa superfície, a gente chama ela de superfície convexa. Vamos anotar aqui, ó, superfície convexa, tudo bem? Agora, eu posso ter uma superfície como essa outra que eu estou marcando agora aqui para vocês, ó. Percebe que é uma superfície que é virada para dentro? Superfície virada para dentro, a gente chama de superfície côncava. Então, vamos anotar aqui que é uma superfície côncava, tá certo? E eu posso ter também, dentre os vários tipos de lente, aquelas lentes, lembra que a gente tinha uma que era plano-convexa, a outra que era plano-côncava? Então, eu posso ter uma superfície, que é a superfície plana, tudo bem? Agora a gente vai usar o que? Uma convenção. Que convenção que a gente usa aqui? Toda vez que eu falar de uma superfície convexa, eu vou estar falando de um raio positivo. Toda vez que eu falar de uma superfície côncava, eu vou falar de um raio negativo. E uma superfície plana, a gente vai considerar o raio infinito, tudo bem? Então a ideia é a seguinte, olha só. Primeiro, essa questão aqui do raio, dos sinais, de quando é positivo, quando é negativo e quando é infinito, você tem que saber, porque isso eles não te dizem na questão, isso faz parte do nosso conhecimento para resolver o exercício. Agora, olha só, então se o valor for positivo, você vai colocar o valor positivo ali e vai resolver normalmente. Se o valor for negativo, você coloca o valor negativo e resolve normalmente. Agora, e quando o valor for infinito, no caso da superfície plana? Pessoal, no caso da superfície plana, para esse tipo de superfície aqui, a gente vai dizer que 1 sobre R seria 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é uma indeterminação matemática que tende a zero. Ou seja, quando for, por exemplo, uma lente plano-convexa, plano-côncava, o lado que é plano você vai simplesmente descartar na equação, porque ele vai equivaler a zero. Tudo bem? A gente vai fazer um exemplo já já onde eu te mostro isso aí. Agora, na superfície côncava e na superfície convexa, eu tenho que me atentar ao raio. Detalhe, né? Olha essa lente que eu desenhei aí para vocês. Na superfície convexa, a gente sabe que a gente tem o que? Raio positivo. E na superfície côncava, a gente sabe que a gente tem raio negativo. Então, às vezes, numa mesma conta, um dos raios vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Por isso que eu preciso conhecer isso bem certinho, essa questão da convenção de sinais, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar isso que a gente acabou de estudar para resolver então mais um exercício? Exercício 2. Uma lente plano-côncava, mostrada na figura a seguir, possui um raio de curvatura R igual a 30 centímetros, quando imersa no ar, n igual a 1. A lente comporta-se como uma lente divergente, de distância focal igual a menos 60 centímetros. Pessoal, vamos dar uma olhada nessas informações que estão ali? Olha só. Primeiro, ele falou para a gente que o raio de curvatura é igual a 30 centímetros, tudo bem? Disse que o índice de refração do meio 1, que ele disse para a gente que é o ar, é igual a 1, que a lente se comporta como uma lente divergente, onde a distância focal é menos 60 centímetros. Gente, um problema como esse é um problema muito maldoso e a gente tem que estar atento para isso, para o nosso vestibular, para a prova do Enem, tá bom? Primeiro, ele falou que a lente era uma lente do tipo divergente, tudo bem? E na hora de dar a distância focal, ele deu que a distância focal era negativa. Então a gente tem aqui que f é igual a menos 60 centímetros. Ele passou bem certinho com o sinal e tudo. Mas olha que maldade. Eu tenho uma superfície aqui que é uma superfície côncava. E nas superfícies côncavas, o raio de curvatura
é negativo, eu acabei de combinar isso com vocês. Então a gente tem que ficar atento, por quê? Porque essa informação ele já não deu completa. O raio de curvatura, na verdade, então é menos 30 e não 30. Se a gente usar como 30, a gente vai acabar se perdendo na resolução da questão, tá bom? Seguindo então, pessoal, deixei anotadas ali as informações para vocês, lembrando que a gente é que precisa adicionar o sinalzinho de menos aqui no raio, tá bom? Porque ele não falou. Daí ele pede assim, assinale a alternativa que responde ao índice de refração N2 dessa lente. Então ele pediu para a gente achar esse N2 aqui, que é o N da lente. A gente acabou de aprender a equação da divergência, a equação dos fabricantes de lente, que diz para a gente que V é igual a N da lente sobre N do meio menos 1, isso que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá bom? Agora, a lente. Como é uma lente plano-côncava, o fato de um dos lados ser plano vai fazer com que esse termo aqui vale zero, porque a gente vai considerar o quê? Que o raio da superfície plana é infinito e aí 1 sobre infinito tende a zero. Bom, a equação já reduziu um pouquinho. Agora vamos ver quem é que a gente quer encontrar mesmo. A gente quer encontrar aqui o índice de refração da lente. Para isso, a gente já conhece o índice de refração do meio, que é o ar, que vale 1. A gente conhece o raio de curvatura da lente. A gente só não sabe a vergência. E aí fica fácil a gente achar a vergência. Por quê? Porque vergência é para a gente o inverso da distância focal. Agora olha só, pessoal. Se a gente usar como unidade o centímetro para a distância focal, a vergência não vai dar em dioptria, vai dar em centímetro na menos 1. Mas não faz mal, por quê? Se eu colocar o valor aqui em centímetro na menos 1 e para o raio mantiver a unidade centímetro, tá tudo certo, eu vou encontrar minha resposta normalmente, tá bom? Eu só sou obrigado a mudar a distância focal aqui para metros quando eu quiser encontrar a vergência em dioptrias. Bom, seguindo, vamos lá, vai. Então a vergência fica igual a 1 dividido por F. O F é menos 60. E aí eu vou dizer para vocês que V é igual a... Esse menos eu posso trazer aqui para cima, vai ficar para a gente 1 sobre 60. Eu não vou adiante com essa divisão, eu vou deixar desse jeito, a unidade seria centímetros na menos 1, e vou deixar destacado para vocês aqui, então, o valor da vergência. Agora, o que a gente vai fazer? Vai substituir essa vergência aqui. Seguindo, vamos lá, então. Eu tenho que vergência é menos 1 sobre 60, é igual a índice de refração da lente. A gente quer achar, ele chamou de N2, sobre o N do meio. O meio é o ar, o N vale 1. Isso menos 1, que multiplica 1 sobre R1. O R1, a gente sabe que é menos 30. Agora, seguindo, pessoal, vamos ajeitar um pouquinho isso aí. Vai ficar do lado de cá, menos 1 sobre 60 é igual a N2 sobre 1 é N2. Então, vai ficar assim, é N2 menos 1. Vezes o 1 sobre menos 30. Agora, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse menos 30... vou levar ele lá para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, menos 30. Eu vou ter menos 1 vezes 30 vai dar menos 30 sobre 60. É igual a N2 menos 1. Agora, a gente pode dizer aqui que menos com menos vai dar mais. Então, eu vou escrever para vocês que 30 sobre 60 é igual a N2 menos 1. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 30. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Aí vamos seguir, pessoal, olha só. 1 dividido por 2 é 0,5. É igual a N2 menos 1. Eu vou pegar agora esse menos 1, vou levar ele lá para o outro lado positivo. E aí vou encontrar que N2 é igual a 0,5, que já estava ali, mais 1. E aí a gente chega aqui, N2 é igual a 1,5. Essa é a resposta que a gente estava procurando. Lembra que índice de refração não tem unidade, tudo bem? Por isso, o gabarito é a letra C. Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de ótica, tá certo? Tchau e até a próxima aula.